África, a deslumbrante África, um continente riquíssimo em recursos naturais, em vida selvagem, deslumbrante, mas principalmente rico de pessoas, sofridas sim, mas muito guerreiras. Inclusive tem muito a ver com o nosso Brasil, principalmente na questão da língua. Mas o continente africano é mais. Ele é catolicamente mais. Hoje se fala muito que a África é o futuro da Igreja Católica. Mas será que é só isso? Será que também não é o passado e o presente? Quanto a Igreja Católica deve à África? E quanto a própria Igreja tem ajudado essas pessoas em suas imensas dificuldades? E você sabia que a Igreja já teve papas africanos? Mas e agora? Será que um dia isso vai se repetir? Se sim, quais são os possíveis candidatos? São muitas perguntas, mas todas serão respondidas no vídeo de hoje. O passado, o presente e um possível futuro da Igreja Católica através das cores e dos olhos da nossa querida África é o que a gente vai ver no vídeo de hoje. Eu sou Rafael Bach e sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. A nossa história começa agora. Tagaste, norte da África, atual Souk Ahras, que se localiza no território da Argélia, terra onde nasceram dois dos maiores santos da história da Igreja, Santa Mônica e seu filho ilustre, Santo Agostinho. Mas sobre os santos africanos a gente vai falar um pouco mais para frente. Seguindo, só por ter sido o lar de Agostinho e de sua gloriosa mãe, já poderíamos considerar a África uma terra abençoada, mas a relação entre a Igreja e o continente africano está longe de se encerrar por aqui. O catolicismo é africano sim, mas só falar não adianta. A gente precisa provar, com fatos. A Bíblia mais antiga do mundo é a Bíblia etíope Gamma Gospels, que tem cerca de 1500 anos. Esse documento foi escrito em Ge'ez, uma língua já extinta da Etiópia, e tem 84 livros. Só em termos de comparação, a Bíblia do Rei James, por exemplo, tem 66 livros e foi escrita 880 anos depois do que a sua irmã, entre aspas, africana. O cristianismo tem sido praticado na Etiópia há 16 séculos e foi esse mesmo país o segundo no mundo a adotar a fé de Cristo como religião oficial, atrás apenas da Armênia. Mas sobre números vamos falar um pouco mais para frente. Agora a gente vai se concentrar nas pessoas e nesse quesito a África é praticamente imbatível quando a gente se refere a oferecer à Igreja Católica os melhores e os maiores. Ao contrário do que se diz, foi a filosofia cristã africana que mais influenciou o Ocidente, e não o contrário. E para atestar isso, temos a patrística africana. Patrística que foi o período dos chamados pais da Igreja, homens que produziram tanto na área da filosofia quanto do pensamento cristão. Mas quem foram os africanos que se destacaram nesse movimento? A gente pode mencionar Clemente de Alexandria, Tertuliano, Santo Ambrósio de Milão e, claro, Agostinho de Hipona, o Santo Agostinho. E falando em santos de origem africana, além dos já citados, podemos mencionar também Santo Atanásio, Santa Baquita, Perpétua e Felicidade, Cipriano e Epenito de Cartago, Daniel Comboni, que assim como Santa Baquita era do Sudão, e muitos outros espalhados pela Tunísia, Egito, Uganda e pelo restante do continente africano. Isso sem contar os papas de origem africana, mas isso eu te conto mais pra frente, prometo. Porque agora é hora de deixar o passado glorioso na memória e focar no presente. Um presente de trabalho, luta, superação e de números. Números absolutamente fantásticos e que comprovam o que eu já havia dito. O continente africano é catolicamente mais.
A África é um local com muitas riquezas. Já falamos delas, mas também com imensas dificuldades. Não nos cabe aqui mostrar as causas dessas dificuldades, mas podemos pontuar rapidamente que fome, conflitos e doenças fazem do mesmo local, que é tão maravilhoso como o céu, ao mesmo tempo, um verdadeiro inferno. Mas o que a Igreja tem feito para ajudar nossos irmãos africanos? E quais são os números atuais? Qual o tamanho do catolicismo na África nesse momento? Entre as nações e territórios africanos, o maior crescimento em números nos últimos 10 anos ocorreu na Nigéria, um aumento de mais de 107 mil católicos, permanecendo como o país no continente africano com o maior número de membros da Igreja. Gana está em segundo lugar, com um aumento de mais de 96 mil fiéis, seguido pela República Democrática do Congo, com quase 90 mil, África do Sul, com quase 70 mil e Costa do Marfim, com quase 56 mil. 10 anos atrás, as nações africanas com mais membros da Igreja eram respectivamente Nigéria, África do Sul, Gana, Congo e Zimbábue. Mas não para por aí. Das nações com pelo menos 2 mil membros, o maior crescimento percentual em 10 anos ocorreu no Benin, com um aumento de 605%, passando de 676 membros a quase 5 mil, ficando Angola em segundo lugar, com um aumento de 298%. Vocês viram que os números da Igreja Católica na África são cada vez mais crescentes. Países como Nigéria são imensamente católicos, mas que impacto isso tem no futuro e que impacto isso tem na cúria, no seio da Igreja? A Igreja tem prestado atenção a esse crescimento, ao ponto de seriamente considerarmos que um próximo Papa será novamente africano? E se tivermos novamente um Papa africano, quem serão os próximos candidatos? O futuro da Igreja Católica passa realmente pela África? E quem foram os papas africanos? É isso que a gente vai ver no penúltimo capítulo do nosso vídeo. E ele começa agora. A Igreja Católica não só tem se consolidado na África, mas crescido de forma impressionante. E não só em termos de paróquias e dioceses, além do número de fiéis, mas a presença da Igreja no continente é absolutamente fundamental para a vida dos africanos, sua estabilidade humana e política, a sobrevivência da própria África em si, que passa obrigatoriamente pela presença da Igreja Católica no continente. E se pudéssemos resumir o quanto a Igreja Católica é absolutamente fundamental para a África, poderíamos afirmar que, se a Igreja Católica abandonasse o continente africano hoje, cerca de 60% dos hospitais da região seriam imediatamente fechados. Não é pouca coisa. Assim, pela importância que a África tem para a Igreja e que a Igreja tem para a África, nós podemos cogitar em breve um Papa africano? Sim, é muito possível. E não seria o primeiro, e sim o quarto da história, pois já tivemos como papas africanos os seguintes nomes: Vítor, que foi o 14º Papa da história e que nasceu na Tunísia, com um pontificado marcado por algumas modernizações no cristianismo, sobretudo na liturgia. Já o segundo Papa africano foi Melquíades, considerado o primeiro Papa da Paz, que também nasceu na Tunísia, assim como Vítor. Melquíades teve um pontificado curto, mas muito importante, pois foi o Papa justamente da transição entre um período de perseguição aos cristãos para a fase em que Roma passou a aceitar o cristianismo. Já o terceiro Papa africano foi Gelásio, que, nascido na região da Cabilha, onde hoje é o norte da Argélia, como 49º Papa, teve um papel fundamental no próprio entendimento contemporâneo de que o bispo de Roma está hierarquicamente acima dos outros bispos. E se você quiser um vídeo só sobre os papas africanos, deixa aqui um comentário pra gente saber, tá? Se tiver bastante gente pedindo esse vídeo, a gente faz para vocês.
beleza? E hoje, quem poderia ser o quarto Papa africano? A Santa Sé tem vários cardeais de origem africana, mas nem todos podem ser papas, pois já teriam passado da idade limite para o papado, que é de 80 anos. Sendo assim, vamos focar nos que podem, pelas regras atuais, serem papas, sendo eles o nigeriano John Olofunremi Onayekan, o tanzaniano Policarp Pengo, o etíope Berhaniesus Sourafiel. Temos ainda o congolês Fridolin Ambongo Bezungu, o ruandês Antoine Kambanda, o marfinense Jean-Pierre Kutwa, além do guienense Robert Sara, um dos favoritos, do burkinense Philippe Nakeleutuba Ouedraogo, do nigeriano Peter Eb Okpalek, do nascido na República Centro-Africana de Edoné Spalainga e do queniano John Nijui. E aí, você já conhecia alguns desses? Já tinha ouvido falar no cardeal Robert Sara, por exemplo? Deixa aqui os comentários. E se você já conhecia algum desses, coloca aqui pra gente saber o seu favorito. Aqueles que afirmam que o colonialismo foi o responsável pela chegada do cristianismo à África demonstram um certo desconhecimento, tanto sobre o cristianismo quanto sobre a África. E se a gente pudesse resumir esse vídeo, a mensagem que fica é que a África não foi apenas um espaço de recepção do cristianismo, mas de produção do próprio. E esse vídeo contém inúmeras provas disso, tanto no caso do cristianismo etíope, quanto nos inúmeros santos africanos, que são inclusive muito populares no Brasil, citados aqui também. E para a gente finalizar, vamos responder à pergunta que está na capa. Sim, a África é o futuro, mas também é passado e também é presente da Igreja. E dos três elementos, o primeiro é promissor, o segundo é glorioso e o terceiro é absolutamente inspirador. E antes de você ir, não deixa de deixar um comentário, deixar um like se você gostou do vídeo e compartilhar esse vídeo com um amigo seu, tá bom? Viva a África, viva a Igreja Católica. Fica com Deus e até a próxima.